E se, neste exato momento, uma oração pudesse mudar sua vida para sempre, trazendo cura instantânea ao seu corpo? Você está pronto para descobrir esse poder? E se eu te dissesse que, neste exato momento, a cura está ao seu alcance? Que não importa qual doença tenha afligido seu corpo, não importa há quanto tempo você tem sofrido, há um poder divino que pode restaurá-lo em um instante. Esta noite, não estou aqui para entretê-lo com histórias ou teorias. Estou aqui para transmitir uma verdade que transformou inúmeras vidas, uma verdade que converteu casos sem esperança em testemunhos. Há uma oração, um tipo de oração que não leva dias, semanas ou meses para funcionar, uma oração que, quando pronunciada com fé inabalável, libera o poder sobrenatural de Deus para curar em segundos. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê no poder da cura. Inscreva-se e não perca o final surpreendente deste vídeo. Talvez você já tenha orado antes e não tenha sentido nada. Talvez tenham te dito que a cura é um processo lento. Mas deixe-me perguntar, quando Jesus falava com os doentes, eles esperavam semanas para se recuperar? Não. Os cegos receberam a visão instantaneamente, os paralíticos andaram imediatamente, a mulher com o fluxo de sangue foi curada no momento em que tocou a orla de sua veste. Esse mesmo poder está vivo hoje. Se você já duvidou que a cura pode acontecer instantaneamente, eu o desafio. Abra seu coração, silencie suas dúvidas e ouça atentamente. Porque ao final desta mensagem, a cura não será apenas algo que você ouve falar. Será algo que você experimentará. A oração que cura em segundos é real e esta noite vamos desvendá-la juntos. E se eu te dissesse que a cura não é apenas possível, mas que pode acontecer instantaneamente? Não amanhã, não na próxima semana, mas aqui, agora mesmo. Alguns podem dizer que isso é impossível, que a cura leva tempo, que a doença segue um curso natural. Mas deixe-me lembrá-lo, não servimos a um Deus natural, servimos a um Deus sobrenatural. E quando ele se move, quando seu poder é liberado, não há demora, não há espera. A cura acontece em um piscar de olhos. Ao longo da história, vimos momentos em que o poder de Deus rompeu as limitações do entendimento humano. A Bíblia está repleta de relatos de homens e mulheres que foram libertos de doenças, não por meio de tratamentos longos ou recuperações lentas, mas por um único encontro com a presença de Deus. Quando Jesus andou nesta terra, ele demonstrou isso repetidamente. Um cego clamou a ele, e em um instante ele viu. Uma mulher que sofreu por 12 longos anos estendeu a mão em fé, tocou a orla de sua veste e imediatamente o sangramento cessou. Um homem paralisado por décadas ouviu: "Levanta-te e anda", e instantaneamente suas pernas recuperaram a força. Agora, deixe-me perguntar: o que mudou entre aquela época e agora? Deus perdeu seu poder? Ele ficou em silêncio? Não, meus amigos. O mesmo poder que curou nas ruas de Jerusalém está vivo hoje. O mesmo Jesus que falou aos doentes e os viu restaurados ainda está curando agora. O problema não é que Deus parou de curar. O problema é que nós paramos de crer. Nos tornamos condicionados a duvidar do milagroso, a esperar atrasos, a pensar que a cura é um processo, não um momento. Mas quando a fé encontra o poder de Deus, não há processo, apenas transformação. Quer sentir o poder da oração? Comente fé agora, curta o vídeo e fique até o final para uma revelação que vai mudar sua vida. Alguns de vocês que estão aqui esta noite podem estar lutando contra uma doença. Talvez tenham carregado dor por anos. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Mas quero que vocês me ouçam. Há um nome que é maior que o câncer. Há um nome que é mais forte que a doença cardíaca.
Há um nome que tem mais poder que qualquer diagnóstico. E esse nome é Jesus. Quando chamamos por seu nome, a doença não tem escolha a não ser se curvar. Quando declaramos seu poder de cura, a enfermidade deve fugir. Agora você pode estar pensando, mas eu já orei antes e nada aconteceu. Talvez você tenha clamado por cura apenas para sentir que suas orações bateram no teto. Deixe-me dizer algo. Fé não é sobre o quão alto você ora ou quantas vezes você diz as palavras. Fé é sobre saber, no fundo do seu espírito, que quando Deus fala, está feito. Jesus nunca implorou para que a cura acontecesse. Ele nunca suplicou ao Pai para tornar alguém são. Ele simplesmente declarou, seja curado. E naquele exato momento, a cura veio. Esse é o tipo de oração que precisamos orar. Uma oração de autoridade, uma oração de confiança, uma oração que não pede, mas ordena em nome de Jesus. Eu me lembro de ouvir sobre um homem que esteve acamado por anos. Os médicos desistiram. A família aceitou que ele nunca andaria novamente, mas um dia, alguém chegou ao seu leito e orou. Não uma oração tímida e cheia de dúvidas, mas uma declaração ousada. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E sabe o que aconteceu? A força voltou às suas pernas. Ele se levantou, deu um passo, depois outro, e em segundos, a doença que o mantinha preso se foi. Não por remédios, não pelo tempo, mas pelo poder de Deus. Alguns de vocês estão esperando pela cura quando Deus já a tornou disponível. Estão esperando por um milagre quando Jesus já pagou o preço por isso. As chagas em suas costas não foram apenas pelos nossos pecados, foram pelas nossas enfermidades. Em Isaías 53, versículo 5, está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Não que talvez seremos, não que seremos um dia, mas que fomos sarados. Isso significa que a cura não é uma promessa futura, é uma realidade presente. E se você receber essa verdade, se você se apoderar dela pela fé, a cura pode chegar a você neste exato momento. Mas você não precisa esperar pelo cenário perfeito. Você não precisa que um ministro imponha as mãos sobre você. O mesmo Jesus que curou com uma palavra está aqui agora. E tudo o que é necessário é um momento de fé, uma oração de autoridade para ver a doença desaparecer em segundos. Meus amigos, isso não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. E esta noite, essa promessa é para vocês. Há uma verdade que muitos crentes não conseguem compreender e, por causa disso, caminham em fraqueza quando deveriam caminhar em poder. A verdade é esta: Deus nos deu autoridade sobre a doença. Não apenas esperança, não apenas uma possibilidade, mas uma autoridade real e tangível. A mesma autoridade que Jesus carregava quando caminhava nesta terra é a mesma autoridade que ele deu a você e a mim. E quando entendemos isso, quando realmente cremos nisso, a doença não pode permanecer em nossa presença. Se você acredita em milagres, comente amém e inscreva-se. Tem uma surpresa especial esperando por você no final do vídeo. A cura não é apenas algo que pedimos, é algo que ordenamos em nome de Jesus. Pense nisso por um momento. Quando Jesus encontrava uma doença, ele implorava ao Pai por cura. Ele orava longas orações desesperadas, esperando que talvez, apenas talvez, a pessoa melhorasse? Não. Ele falava com autoridade. Ele disse ao cego, vê, e ele viu. Ele disse ao leproso, fica limpo, e a doença desapareceu. Ele disse ao morto, levanta-te, e ele se levantou. Não havia hesitação, não havia demora. Por quê? Porque Jesus sabia que a doença não tinha poder na presença de Deus. Ele entendia que o reino dos céus já havia estabelecido vitória sobre a doença e ele caminhava nessa realidade. Mas aqui está a parte que muitos não percebem. Jesus
não guardou essa autoridade para si mesmo, ele a passou adiante. Em Lucas 10, versículo 19, ele disse: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele estava dizendo: estou dando a vocês domínio sobre tudo o que se opõe ao reino de Deus, incluindo a doença. E em Marcos 16, versículos 17 e 18, ele deixou ainda mais claro: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não talvez sejam curados, não talvez melhorem eventualmente, mas serão curados. Mas aqui está o problema. A maioria dos crentes não caminha nessa autoridade. Eles oram por cura como se estivessem pedindo algo incerto, como se estivessem esperando que talvez, se Deus estiver de bom humor, ele responderá. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele não disse: peça gentilmente à doença se ela consideraria ir embora. Ele disse: fale ao monte e ele se moverá. Fale, declare, ordene. Porque quando falamos em nome de Jesus, não estamos falando em nosso próprio poder. Estamos falando no poder dele. Há um momento no livro de Atos que mostra isso perfeitamente. Pedro e João estavam indo ao templo quando viram um homem que era aleijado desde o nascimento. Ele estava pedindo esmolas, buscando algum pequeno alívio em seu sofrimento. Mas Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que imediatamente seus pés e tornozelos receberam força. Ele não lutou para se levantar, não esperou que a cura se manifestasse gradualmente, ele pulou de pé e começou a saltar e louvar a Deus. Agora, deixe-me perguntar algo. Pedro parou para orar primeiro? Ele disse: deixe-me verificar se é a vontade de Deus que este homem seja curado? Não. Ele já sabia que era a vontade de Deus. Ele já conhecia a autoridade que tinha no nome de Jesus, e porque agiu em fé, o homem foi curado em segundos. Essa mesma autoridade foi dada a nós. E, no entanto, muitas vezes hesitamos, questionamos, permitimos que o medo e a dúvida se insinuem e damos à doença mais poder do que ela realmente tem. Mas esta noite, isso muda. Esta noite, você começará a caminhar na autoridade que foi dada a você por meio de Jesus Cristo. Alguns de vocês estão aqui esta noite e têm vivido sob o peso da doença, sob as mentiras do inimigo que dizem que a cura está fora de alcance. Mas eu estou aqui para dizer que a doença não tem direito de permanecer em seu corpo. Ela é uma intrusa, uma força ilegal tentando ocupar um lugar onde o poder de Deus deve reinar. E quando você fala na autoridade de Jesus, essa doença não tem escolha a não ser sair. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora. A autoridade já é sua, mas a autoridade deve ser exercida. Você não pode ficar sentado esperando que a cura aconteça por si só. Você deve se levantar em fé e declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Você deve ordenar que a doença saia, assim como Jesus fez, assim como Pedro fez, assim como todo crente foi capacitado a fazer. Porque quando você entende quem você é em Cristo, quando caminha no poder que Ele lhe deu, a cura não é uma questão, é uma certeza. Antes de tudo, deixe um like se você quer receber sua cura hoje. Inscreva-se e assista até o fim para algo que vai te impactar. E então, eu pergunto, você reivindicará essa autoridade esta noite? Você falará a doença em seu corpo e dirá para ela sair em nome de Jesus? Porque se o fizer, a cura não é apenas possível, é inevitável. A cura não é um mistério.
Não é um evento raro reservado para alguns escolhidos. É uma promessa, uma realidade, um presente que já nos foi dado por meio de Jesus Cristo. Mas, se a cura está tão disponível, por que tantos lutam para recebê-la? Por que alguns oram e veem milagres em um instante, enquanto outros sentem que suas orações não são respondidas? A diferença não está na disposição de Deus para curar. Ele já declarou sua vontade. A diferença está em como abordamos a cura, porque há princípios-chave que desbloqueiam o poder de Deus em nossas vidas. E quando os usamos, a cura não leva anos, meses ou mesmo dias. Ela acontece em segundos. Uma das primeiras chaves para desbloquear a cura é entender que ela já está feita. Quando Jesus estava na cruz e declarou "está consumado", ele não estava falando apenas da salvação. Ele estava falando de tudo o que o pecado trouxe a este mundo: doença, enfermidade, dor. Ele carregou tudo isso. Isaías 53, versículo 5 nos diz: "Pelas suas pisaduras fomos sarados." Não que talvez seremos, não que seremos um dia, mas que fomos sarados. Isso significa que a cura não é algo que estamos esperando Deus fazer. Ele já fez. Nosso trabalho não é implorar por ela, mas recebê-la. Pense nisso assim: se alguém te entrega um presente, você não precisa trabalhar por ele. Você não precisa ganhá-lo. Você nem precisa se perguntar se ele pertence a você. Tudo o que você precisa fazer é estender a mão e tomá-lo. Mas o que acontece se você se recusa a tomá-lo? Isso significa que o presente não existe? Não. Significa apenas que você não reivindicou o que já é seu. A cura funciona da mesma maneira. Deus já a providenciou, mas devemos tomá-la pela fé. Isso nos leva à segunda chave: a fé. A fé é a ponte entre a promessa de Deus e nossa realidade. Jesus disse em Marcos 11, versículo 24: "Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e será vosso." Note que ele não disse "creia que talvez você receba." Ele disse "creia que você recebeu." Isso significa que no momento em que você ora, você deve crer que está feito, mesmo antes de ver a evidência. É aqui que muitas pessoas falham. Elas oram por cura, mas esperam sentir-se melhor antes de crer que estão curadas. Esperam que os sintomas desapareçam antes de agradecer a Deus. Mas a fé não espera por provas. A fé é a prova. Quando Jesus disse aos 10 leprosos para irem e se apresentarem ao sacerdote, a Bíblia diz que enquanto eles iam, foram purificados. Não antes, não depois de verem resultados, mas enquanto agiam em fé, a cura foi ativada. Então deixe-me perguntar: você está esperando que a cura venha? Ou está caminhando na crença de que ela já está feita? Porque a fé não diz "serei curado um dia." A fé diz "estou curado agora." E quando a fé fala, o poder de Deus se move. A terceira chave é falar a palavra de Deus. Provérbios 18, versículo 21, diz: "A morte e a vida estão no poder da língua." O que falamos determina o que experimentamos. Muitas pessoas cancelam suas próprias orações com as palavras que dizem. Elas oram por cura, mas depois dizem coisas como "espero que isso funcione" ou "não sei se algum dia vou melhorar." Essas palavras criam dúvida, abrem a porta para o medo. Mas quando você declara a palavra de Deus sobre seu corpo, quando diz "pelas suas pisaduras eu sou sarado", ou "nenhuma arma forjada contra mim prosperará", você está alinhando suas palavras com o céu. E quando suas palavras se alinham com o céu, milagres acontecem. Pense em Jesus. Quando ele enfrentava uma doença, ele não descrevia o problema, ele falava a solução. Quando estava diante de um homem morto, ele não falava sobre a morte, ele ordenava a vida. Quando via tempestades rugindo, ele não reclamava do vento, ele dizia "acalma-te",
Se Jesus precisava falar, quanto mais nós? Não falamos o que sentimos, falamos o que Deus disse. E quando o fazemos, a doença não tem escolha a não ser sair. A chave final é remover a dúvida e o medo. A dúvida é o ladrão de milagres. Tiago 1, versículo 6, nos diz que quando pedimos, devemos crer e não duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber nada do Senhor. Essa é uma afirmação forte, mas é a verdade. Se permitirmos que a dúvida permaneça, ela bloqueará nossa cura. Mas a boa notícia é que fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço. No momento em que você decide confiar totalmente em Deus, a dúvida perde seu domínio. No momento em que você substitui o medo pela fé, a cura flui livremente. Então, esta noite, eu o desafio. Aplique essas chaves. Reconheça que a cura já foi providenciada, caminhe em fé, acreditando que está feito, fale vida sobre seu corpo e recuse-se a entreter a dúvida. E quando você o fizer, a cura virá. Não gradualmente, não eventualmente, mas instantaneamente. Porque o poder de Deus não é limitado pelo tempo. E quando a fé encontra seu poder, milagres acontecem em segundos. Se há uma coisa que pode abalar a dúvida de uma pessoa e construir uma fé inabalável, é um testemunho. Um testemunho não é apenas uma história, é uma prova viva de que o que Deus fez antes, Ele fará novamente. E eu vi muitos testemunhos de curas milagrosas e instantâneas para duvidar do poder de Deus. Quando você ouve o que Deus fez, algo se agita dentro de você. Isso lembra que o mesmo Deus que operou milagres na Bíblia é o mesmo Deus que opera milagres hoje. E se Ele fez por um, Ele pode fazer por você. Eu me lembro de uma mulher que sofreu por anos com um tumor crescendo em seu corpo. Ela consultou médicos, passou por tratamentos, fez tudo o que podia no natural, mas o tumor permaneceu. Então, uma noite, ela veio a um culto e, enquanto o poder de Deus se movia, ela decidiu crer em sua cura. Chega de esperar. Chega de ter esperança. Ela colocou as mãos no local onde estava o tumor e declarou: "Em nome de Jesus, eu sou curada." Naquele momento, ela sentiu algo mudar. Ela podia sentir o fogo do Espírito Santo movendo-se por seu corpo e, em segundos, ela verificou e o tumor havia desaparecido. Completamente desaparecido. Não com o tempo, não após uma recuperação lenta, mas desaparecido em um instante. Esse é o poder da oração. Esse é o poder da fé. Pronto para um milagre? Comente: "Eu creio", dê um like e fique até o final. Há uma mensagem poderosa só para você. Eu vi pessoas presas a cadeiras de rodas por anos se levantarem de repente e andarem como se nunca tivessem estado doentes um dia sequer. Vi olhos cegos se abrirem, ouvidos surdos se desobstruírem e corpos que estavam quebrados serem subitamente restaurados. Não por causa de um pregador, não por causa de uma igreja, mas por causa de um momento de fé, onde alguém simplesmente acreditou que quando Deus diz que cura, Ele quer dizer isso. Mas não quero apenas contar sobre milagres que aconteceram com estranhos. Deixe-me contar sobre um homem que conheci que lutava contra uma grave doença cardíaca. Os médicos disseram que ele precisava de cirurgia, que sua condição era irreparável, seu coração estava falhando e o tempo estava acabando. Mas esse homem tinha algo que a medicina não podia lhe dar: fé. Ele veio para a oração e, enquanto mãos eram impostas sobre ele, a presença de Deus encheu o ambiente. O homem caiu de joelhos, sobrecarregado pelo poder do Espírito Santo, e quando ele se levantou, algo parecia diferente. Ele não sabia exatamente o que havia acontecido, mas sabia que algo havia mudado. Ele voltou ao médico e, após novos exames, o médico olhou para ele com descrença e disse:
Não há nada de errado com seu coração. É como se a doença nunca tivesse estado lá. Esse é o tipo de Deus que servimos. Um Deus que não apenas trata sintomas, mas restaura completamente. Às vezes, agimos como se a cura fosse rara, como se milagres fossem algo que só acontecia no passado. Mas os milagres não são raros. Eles são nossa herança, como filhos de Deus. Eles acontecem onde quer que a fé esteja presente, onde quer que as pessoas ousem acreditar que a oração não é apenas palavras faladas ao ar, mas uma força que libera o poder do céu. E quando esse poder é liberado, a doença não tem escolha a não ser sair. Um dos testemunhos mais poderosos que já presenciei aconteceu com um menino que nunca havia falado uma palavra em sua vida. Seus pais tentaram de tudo, especialistas, terapias, tratamentos. Nada funcionou. Ele estava preso no silêncio, mas sua mãe se recusou a desistir. Ela o trouxe para a oração e simplesmente sussurrou em seu ouvido: Jesus está te curando. E assim que essas palavras foram ditas, o menino olhou para cima, abriu a boca e disse pela primeira vez: Jesus. Essa única palavra quebrou anos de silêncio. Essa única palavra foi a evidência de um milagre. A partir daquele dia, ele falou fluentemente, como se tivesse falado a vida toda. Como você explica isso? Como você raciocina sobre isso? Você não explica, você simplesmente reconhece que a presença de Deus muda tudo em um instante. Alguns de vocês, sentados aqui esta noite, podem estar se perguntando: isso poderia acontecer comigo? Eu poderia ser o próximo testemunho? E eu estou aqui para dizer: sim, você pode. Porque o poder de Deus não é seletivo. Ele não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que curou na Bíblia está curando hoje. O mesmo Jesus que restaurou os doentes com um toque está alcançando você agora. E se você ousar acreditar, se você estender a mão em fé, seu testemunho pode ser o próximo a abalar o mundo. Há uma verdade tão simples, porém tão poderosa, que quando você a compreende, toda a sua vida muda. A cura não é sobre ganhar o favor de Deus, não é sobre ser bom o suficiente ou fazer tudo perfeitamente. A cura é sobre graça. É sobre o amor de um pai que deseja ver seus filhos restaurados. Muitas pessoas lutam para receber a cura porque se sentem indignas. Acreditam na mentira de que talvez Deus as esteja punindo. Talvez não tenham orado o suficiente. Talvez não mereçam ser curadas. Mas deixe-me dizer algo. A cura não é sobre o que você merece, é sobre quem Deus é. Em toda a Bíblia, vemos Jesus curando pessoas que não fizeram nada para merecer isso. O cego mendigo, à beira da estrada, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não tinha status, nem riqueza, nada a oferecer, mas Jesus parou por ele. A mulher pega em adultério, aquela que os líderes religiosos queriam apedrejar. Jesus não apenas a perdoou, mas a restaurou. Os leprosos, os rejeitados, aqueles que a sociedade descartou, Jesus estendeu a mão, tocou-os e os fez íntegros. Nenhuma vez ele disse: primeiro, limpe sua vida, então eu te curarei. Nenhuma vez ele disse: volte quando for mais espiritual, quando tiver feito boas ações suficientes. Não, ele curava por amor. Ele curava porque a cura é uma expressão de sua natureza. Se você está aqui esta noite pensando: não sei se sou digno de cura, deixe-me esclarecer, você não é por causa de algo que fez, mas por causa de tudo o que Jesus fez. Quando ele levou as chagas em suas costas, ele não o fez apenas pelos justos, ele o fez pelos quebrantados, pelos pecadores, por você. Ele já pagou o preço. E se o preço já foi pago, por que você continuaria a carregar a doença em seu corpo? Por que aceitaria o que Jesus já levou sobre si? Eu me lembro de um homem que veio para a oração. Ele lutava contra uma doença há anos
e me disse: "Não sei se Deus me curará. Não fui o melhor cristão. Cometi muitos erros." E eu olhei para ele e disse: "Você acredita que Jesus perdoa pecados?" Ele assentiu. "Então por que você duvida que ele cura doenças? A mesma cruz que perdoa é a mesma cruz que cura." Naquele momento, ele deixou de lado sua culpa, deixou de lado as mentiras que diziam que ele não era bom o suficiente. E assim que ele recebeu o amor de Deus, a cura fluiu por seu corpo como um rio. Em um instante, ele foi restaurado. Muitas pessoas tentam trabalhar por algo que já foi dado gratuitamente. Imagine se eu te entregasse um presente e você continuasse tentando me pagar por ele. Isso seria insultante, não é? É assim quando tentamos ganhar o que Deus já deu. A cura não é um salário por bom comportamento, é um presente de um pai amoroso. E tudo o que temos que fazer é recebê-lo. Havia uma mulher que sofreu com dor em seu corpo por mais de 20 anos. Ela consultou todos os médicos, tomou todos os medicamentos, tentou todos os tratamentos, mas nada funcionava. Ela me disse: "Eu simplesmente assumi que esse era o meu fardo para carregar." Mas então, uma noite, enquanto ouvia a palavra de Deus, algo mudou. Ela percebeu pela primeira vez que a cura já era dela, que ela não precisava implorar por ela, apenas acreditar nela. E assim que ela abandonou a ideia de que precisava provar algo a Deus, a dor desapareceu. 20 anos de sofrimento sumiram em segundos, não porque ela de repente se tornou digna, mas porque ela finalmente aceitou o que já era seu. Alguns de vocês estão sentados aqui, carregando doença, dor ou enfermidade que não pertencem a vocês. Vocês aceitaram isso porque pensaram que era seu destino na vida. Mas estou aqui para dizer: Jesus já carregou isso por você. Você não precisa suportar o que ele já levou, você não precisa manter o que ele já tirou. A única coisa que está entre você e sua cura é a decisão de recebê-la. Aqui, agora. A graça de Deus é maior que seu passado, é maior que seus fracassos, é maior que suas dúvidas. E quando você abre seu coração para seu amor, quando para de se esforçar e começa a crer, a cura vem. Não gradualmente, não eventualmente, mas instantaneamente. Porque o amor de Deus não se demora. E seu poder de cura já está aqui. Chega um momento em que a fé deve ir além da crença e entrar em ação. Não é suficiente ouvir a verdade, reconhecê-la, até mesmo concordar com ela. A fé deve ser colocada em prática, porque a cura não é algo que ficamos esperando. É algo em que entramos. Falamos sobre autoridade, falamos sobre fé, falamos sobre o poder da oração e o amor de Deus. Mas agora é hora de agir. É hora de receber a cura, não como uma possibilidade, não como uma esperança para o futuro, mas como uma realidade presente. Porque o mesmo Deus que curou na Bíblia, o mesmo Jesus que passou pelas multidões e restaurou os doentes, está aqui agora, e ele está pronto para curar. Eu vi isso acontecer muitas vezes para duvidar. Vi pessoas darem um passo à frente, tomarem posse do que já é delas e saírem transformadas em um instante. Uma mulher entrou em um culto uma vez, incapaz de ficar de pé, sem assistência. Suas pernas estavam fracas há anos, e ela dependia de outros apenas para se mover de um lugar para outro. Mas enquanto ouvia a palavra de Deus, enquanto ouvia que a cura não era algo distante, mas algo já comprado para ela, a fé começou a crescer dentro dela. E quando chegou o momento de orar, ela não hesitou, não esperou sentir algo mudar. Ela simplesmente creu. E antes que alguém pudesse impor as mãos sobre ela, ela se levantou, deu um passo, depois outro, e de repente estava atravessando a sala, completamente curada, completamente restaurada, porque ela agiu em sua fé. Esse
é o poder de uma decisão. Esse é o poder de dizer: não esperarei mais um dia. Não deixarei o medo me deter. Não deixarei a dúvida roubar o que é meu. Recebo minha cura agora. Porque a cura não é sobre esperar o momento perfeito, é sobre reconhecer que o momento perfeito é agora. A presença de Deus está aqui, seu poder está aqui, e quando você dá um passo em fé, quando age naquilo que Ele já prometeu, a cura se manifesta em um instante. Eu me lembro de outro homem que lutava com dor nas costas há anos. Ele havia orado, havia crido, mas nada parecia mudar. Até que uma noite, enquanto falávamos sobre fé em ação, algo mudou dentro dele. Ele percebeu que estava esperando a cura acontecer, em vez de tomá-la pela fé. Então, naquele momento, sem esperar que alguém orasse por ele, ele se levantou, esticou as costas e, imediatamente, a dor desapareceu. Anos de sofrimento terminaram em um segundo. Não porque ele teve sorte, não porque ele era especial, mas porque ele agiu no que já acreditava. A fé não é passiva. Ela não espera ver resultados antes de se mover. A fé se move primeiro. Quando Jesus disse ao paralítico para pegar sua esteira e andar, aquele homem tinha uma escolha. Ele poderia ter hesitado, poderia ter questionado, poderia ter esperado sentir algo antes de tentar. Mas ele não fez isso. Ele ouviu a palavra e agiu nela. E no momento em que se moveu, a cura foi liberada. Então eu pergunto, o que você fará neste momento? Você vai esperar? Vai hesitar? Ou vai tomar posse do que Jesus já deu a você? Porque a cura não é apenas para alguns, não é apenas para aqueles que se sentem espirituais o suficiente ou fortes o suficiente. A cura é para toda pessoa que ousar acreditar e agir nessa crença. É para você, agora mesmo. Alguns de vocês têm carregado a doença por tanto tempo que a aceitaram como parte de suas vidas. Mas estou dizendo esta noite, ela não é parte de você. Não pertence a você. Não tem direito de ficar. E no momento em que você se levantar em fé, no momento em que decidir, estou curado em nome de Jesus, essa doença terá que sair. Ela não tem escolha. Porque a fé move montanhas, a fé muda a realidade, a fé torna visível o que é invisível. E quando a fé é colocada em ação, a cura acontece em segundos. O tempo de esperar acabou, o tempo de se perguntar acabou, o tempo de duvidar acabou. Este é o seu momento, este é o seu avanço. E enquanto você entra em fé, enquanto declara a palavra de Deus sobre sua vida, a cura fluirá como um rio, tocando cada parte do seu corpo, restaurando cada parte que está quebrada. Porque quando a fé se move, Deus se move. E quando Deus se move, a cura é inevitável. Quando ouvi a mensagem sobre oração que cura doenças em segundos, senti meu coração arder com uma mistura de esperança, fé e reverência. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa em nossas veias, onde acreditamos no poder de Deus e nos milagres que transformam vidas, essa mensagem ressoa como um chamado à ação, um convite para reacender a chama da fé que às vezes se apaga diante das dificuldades. A ideia de que uma oração, quando feita com fé inabalável, pode trazer cura instantânea, não é apenas inspiradora, mas também um lembrete poderoso de que o Deus que servimos não é limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Essa mensagem me tocou profundamente, não apenas por sua promessa de cura, mas por sua capacidade de nos fazer refletir sobre o poder que já temos dentro de nós, dado por Jesus, para enfrentar qualquer obstáculo. O que mais me marcou foi a ênfase na autoridade que nos foi dada. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos desafios como doenças, crises financeiras ou lutas pessoais, é fácil nos sentirmos pequenos diante dos problemas. Mas a mensagem nos lembra que, em nome de Jesus,
Temos autoridade para ordenar que a doença saia, que a dor desapareça, que a esperança renasça. Isso é revolucionário. Em nossa cultura, onde a fé é expressada com paixão, seja nas orações fervorosas nas igrejas, nas procissões ou nos momentos de comunhão familiar, essa verdade nos convida a viver com ousadia. Não precisamos implorar, podemos declarar. Não precisamos esperar, podemos agir. Essa perspectiva mudou minha forma de enxergar as orações. Antes, eu orava com timidez, esperando que talvez Deus me ouvisse. Agora, entendo que orar é um ato de fé, um exercício de autoridade, e isso me dá coragem para enfrentar qualquer batalha. Outra lição que levo para a vida é a importância de substituir a dúvida pela fé. No Brasil, onde a comunidade e a solidariedade são valores tão fortes, muitas vezes compartilhamos nossas dores com amigos e familiares. Mas também podemos acabar alimentando dúvidas com palavras de desânimo. A mensagem me ensinou que as palavras têm poder. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E isso é algo que ressoa em nossa cultura, onde falamos com emoção e acreditamos que palavras podem abençoar ou amaldiçoar. Aprendi que para ver a cura, preciso alinhar minhas palavras com a palavra de Deus. Em vez de dizer, estou doente ou não sei se vou melhorar, posso declarar, pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Essa mudança de linguagem não é apenas uma questão de otimismo, mas de fé ativa, que move montanhas e transforma realidades. A mensagem também destacou o poder dos testemunhos, algo que no Brasil toca nosso coração profundamente. Em nossas comunidades, contamos histórias de milagres nas conversas de fim de semana, nas rodas de oração ou até mesmo nas redes sociais. Ouvir sobre a mulher que viu um tumor desaparecer ou o homem que se levantou de uma cadeira de rodas me fez lembrar das tantas histórias de fé que já ouvi em minha própria vida, de vizinhos, tios, amigos que experimentaram o toque de Deus. Esses testemunhos não são apenas histórias, são provas de que o Deus que agiu ontem ainda age hoje. Isso me inspirou a compartilhar mais minhas próprias experiências de fé, pois cada testemunho é uma semente que pode despertar a fé em outra pessoa. Aplicando isso à minha vida, decidi que não vou mais aceitar a doença ou o desânimo como parte do meu destino. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, desde filas nos hospitais até incertezas econômicas, é fácil nos acostumarmos com o sofrimento. Mas a mensagem me lembrou que Jesus já pagou o preço pela minha cura, pela minha liberdade. Isaías 53:5 diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é uma promessa, não uma possibilidade. Vou começar a orar com autoridade, crendo que a cura é minha agora, não amanhã. Vou falar palavras de vida, não de derrota. E, acima de tudo, vou viver com a certeza de que a graça de Deus é maior que minhas falhas, meus medos ou minhas dúvidas. Essa mensagem também me ensinou a agir na fé. No Brasil, somos um povo de ação. Dançamos, cantamos, celebramos a vida com entusiasmo. A fé também exige movimento. Não basta acreditar. Preciso dar um passo, seja orando com ousadia, declarando a cura sobre meu corpo ou ajudando alguém em minha comunidade a encontrar esperança. A fé se manifesta quando agimos. Isso mudou minha perspectiva sobre como enfrento os desafios. Em vez de esperar passivamente, escolho me levantar, falar e acreditar que Deus está comigo. Por fim, a mensagem reforçou a importância da graça. No Brasil, onde a religiosidade muitas vezes nos faz sentir que precisamos ser perfeitos para receber bênçãos, é libertador lembrar que a cura não é sobre merecimento, mas sobre o amor de Deus. Não importa meus erros ou fraquezas, Jesus já pagou o preço.
Essa verdade me dá paz e confiança para buscar a cura sem medo de não ser bom o suficiente. As lições que tirei dessa mensagem são práticas e transformadoras. Vou orar com autoridade, crendo que a cura é minha agora. Vou falar palavras de fé, não de dúvida. Vou compartilhar testemunhos para inspirar outros. E, acima de tudo, vou viver na graça, sabendo que Deus deseja me ver restaurado. No Brasil, onde a fé é nossa força e a comunidade é nosso alicerce, essas lições não são apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Que possamos viver com ousadia, crendo no poder da oração que cura em segundos. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu a chama da fé reacender dentro de você, deixe um amém nos comentários agora. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança e inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem poderosa como esta. Fique até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa verdade e transformar vidas com o poder da oração.